retomando a nossa aula, falando agora sobre novas modalidades de despesas que são ou não aceitas na apuração do lucro real. Temos aí o pagamento às sociedades civis ligadas. O que é isso, né? Se você tem uma empresa que se relaciona com uma OCIP ou com uma entidade sem fins lucrativos, com uma ONG, e a ela faz pagamentos, e os diretores dessa ONG estão ligados à empresa que faz pagamentos de alguma forma, ou são controladores, ou tem algum tipo de relacionamento, então esses pagamentos devem ser indedutíveis, não são aceitos para fim de redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, tá? Se houver algum tipo de relacionamento dessa natureza. Na sequência, agora nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante dentro da contabilidade, do novo cenário dela, que é as provisões. A partir de 1997, com a introdução da Lei 9.430, que foi promulgada no final de 1996, ela tornou indedutível as provisões, com exceção das provisões técnicas das empresas de seguro e previdência privada e com exceção da provisão de férias e 13º nas empresas normais. Agora, todas as demais provisões, elas são indedutíveis no seu momento de constituição. Obviamente que quando da realização dessa provisão, a maioria delas poderá ser dedutível. Então, a provisão representa um gasto, né? Uma despesa que vai ser provisionada no passivo a pagar. E se representar uma situação de não recebível, por exemplo, um contas a receber não recebível, nós vamos ter isso numa conta redutora de ativo, certo? Precisamos discutir um pouquinho a questão da essência sobre a forma, que é o novo espírito da contabilidade, digamos assim, né? A nova forma o grande princípio da contabilidade, das IFRS e das normas internacionais é a essência sobre a forma. O que quer dizer isso? A essência econômica, ela sobrepuja a forma legal, né? Então, não basta ter um documento, não basta ter uma operação documentada, mas o que é importante definir é a essência econômica dessa operação. Então, eu te entrego um balanço com um determinado número e a empresa tem um determinado risco operacional que não foi previsto nas suas demonstrações contábeis. Então significa que a essência econômica daquele balanço está comprometida por conta de um risco não mensurado, né? Imagina no leasing, por exemplo, você compra um bem, ele é financiado, só que esse bem não te pertence, né? No cenário antigo, nós lançávamos isso tudo direto para despesa. Como é a compra de um bem, do imobilizado, qual é a essência econômica? É a compra de um imobilizado. E a forma legal é um contrato de financiamento. Então, hoje nós imobilizamos o leasing, assunto que a gente discute mais acentuadamente a seguir, né, lá para frente, no tempo oportuno. Então, as provisões, elas passam a ter um papel fundamental nessa nova contabilidade, inclusive objeto de um CPC específico, né? Lá se não me falha a memória, a seção 21 do CPC-PME, eu não me lembro agora qual é o CPC completo dela, o número, mas está lá na lista de CPCs no site do CPC, do Conselho Federal de Contabilidade, certo? Muito bem. Então, a nossa primeira provisão aí é a provisão para crédito e liquidação duvidosa, né? Que passou a vigorar a partir de janeiro de 97, essa nomenclatura. E aí, como provisão, ela não é dedutível, exceto aquilo que a regra permite na Lei 9.430, que a gente vê no slide a seguir, né? No cenário antigo, nós provisionávamos mais ou menos 3% do valor do contas a receber
como provisão para devedores duvidosos. Isso era feito anualmente, era ajustado esse valor de 3% em relação ao saldo do contas a receber. Só que agora, com as novas normas e com a necessidade de tornar a contabilidade cada vez mais transparente, nós temos que ter um histórico dessas perdas a fim de deixar mais com qualidade as nossas demonstrações contábeis, ok? Então vamos ver aqui no slide seguinte o que a regra da Lei 9.430 nos permite. Artigo 9º, perdas de créditos referentes à atividade da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesa para determinação do lucro real, observado o disposto nesse artigo. No artigo 9º, parágrafo 1º diz: poderão ser registrados como perda os créditos em relação aos quais tem havido a declaração de insolvência do devedor, ou seja, ele faliu, né? Não tem mais como receber e já tem uma sentença do Poder Judiciário declarando isso. Então eu posso deduzir da base de cálculo essa perda. Sem garantia de valor, né? Até R$5.000 por operação vencidos há mais de 6 meses, independente de procedimento de cobrança judicial. De 5 a 30 vencidos há mais de 1 ano, né? Mas com um processo administrativo de cobrança, que são as regrinhas. E superior a 30, vencido há mais de 1 ano, desde que iniciados os processos judiciais. Com garantia vencidos há mais de 2 anos. Então essas são as regras que me permitem a dedutibilidade da PCLD, da provisão para crédito de liquidação duvidosa. Nos demais casos, todas as provisões são indedutíveis, né? Exemplo, nós temos a provisão para perdas em processos trabalhistas. Isso, a empresa sofre um processo por conta da dispensa de um colaborador. O advogado estima a possibilidade de perda, estima os valores, calcula o grau de probabilidade desse processo e esse valor é provisionado a título de despesa futura. Não é dedutível, vamos para a parte A, adicionamos e controlamos na parte B do LALUR. Nós faremos isso de forma prática quando chegar o tempo oportuno do treinamento, ok? Riscos fiscais e tributos com exigibilidade suspensa. Então, isso é o que nós chamamos de provisão para contingências fiscais. A empresa ela pode praticar algumas situações que podem ter riscos de uma autuação e a empresa resolve correr os seus riscos e ela provisiona a possível perda, né? No caso da exigibilidade suspensa, é quando ela aciona, por conta de discordar de uma cobrança tributária, ela aciona o fisco, o juiz dá uma liminar, suspendendo a tributação. No entanto, ela precisa continuar apurando esse tributo, registrando na contabilidade, tirando da base de cálculo no livro de apuração do lucro real, né? Ela precisa fazer essa prática, não é simplesmente não entrar com o processo e não recolher, porque amanhã ou depois ninguém sabe como que vai ser decidido juridicamente esse processo, né? Uma vez decidido, então se contabiliza corretamente para resultado ou para ganho, né? Caso de acordo com o resultado da ação judicial, tá certo? A participação de empregados, a participação nos lucros dos empregados, PPR ou APLR, tem 2 modalidades. Se eu não sei quanto eu vou pagar ainda nessa participação de lucro, se eu ainda estou estimando esses valores, eu provisiono, só que é indedutível e eu vou adicionar na parte A do LALUR, controlando na parte B. No ano seguinte, quando eu efetivamente executar o pagamento, que eu vou poder deduzir da base de cálculo do imposto, realizar essa operação, né? Através do LALUR, do ajuste da base de cálculo. Agora, se eu já tenho definido valores, o correto é que eu faça um lançamento como um passivo a pagar, né? E não como uma provisão. Isso aí já pode ser dedutível da base de cálculo do imposto de renda, certo? Temos também processos cíveis. O que é isso?
uma reclamação por um produto com defeito, uma reclamação qualquer litigiosa contra uma empresa por comportamento ou por ação, por omissão, enfim. São N os motivos que podem provocar um processo judicial contra uma organização jurídica, né? Esse processo civil vai ser avaliado pelo advogado, pode ter PROCON envolvido, essas coisas todas aí. O advogado vai avaliar a probabilidade da perda e a quantificação a pagar, quanto é possível que se perca num processo como esse. Então, provisionamos e adicionamos um valor e controlamos na parte B até a sua efetiva realização. Temos também a provisão para ajustes a valor de mercado e para perdas por impairment. Essa parte aqui do impairment, nós vamos ter inclusive um capítulo específico para ela, um módulo e videoaulas específicas sobre isso de forma prática, com exemplo de cálculo e tudo, né? Isso foi introduzido pela Lei 12.973, né? Nós temos os nossos ativos registrados por custo histórico. Agora, esse custo histórico passa agora por avaliação anual, né, para ajustar ao valor de mercado e reconhecer as possíveis perdas por uso, obsolescência ou qualquer outro tipo. Impairment significa teste de recuperabilidade. A definição é: nenhum ativo ou passivo pode ficar registrado nas demonstrações contábeis por um valor que não possa ser recuperado ou por um valor que não possa ser quitado, né? Então, isso é o que significa impairment. Quando isso ocorre, nós também vamos fazer a adição no LALUR e controlar na parte B a efetiva realização disso. Mas isso vai ter um momento específico para tratar desse tema lá na frente. Temos também provisões para garantia de produtos com defeito. São as empresas que anunciam e garantem os seus produtos, né? E tem as suas regras para isso e tudo mais. Aí no slide tem exemplos sobre isso. Então a empresa vai estimar o quanto ela vai gastar para cumprir com essa garantia que ela promete e anualmente ela corrige essa provisão, demonstrando em relação ao efetivamente gasto, né? Entre o efetivamente gasto e aquilo que ela pretende gastar, pelas campanhas que ela faz, pelos novos produtos lançados, enfim, ela tem todo um controle sobre isso. Então ela vai provisionar valores para suportar o gasto com essas possíveis trocas, defeitos, assistência técnica e tudo mais. Isso é provisão também. A provisão para a manutenção de bens do ativo imobilizados. O que é isso? Esses são ativos muito específicos, né? São máquinas gigantescas, complexas, que exigem gastos periódicos, enfim, tem toda uma situação aí. Numa situação como essa, a empresa também já tem um histórico desses gastos, ela vai provisionar essa manutenção periódica, anual, enfim. Isso também não vai ser dedutível no primeiro momento, à medida que essa manutenção vai sendo realizada e os valores vão sendo efetivamente gastos e pagos, eles vão sendo reconhecidos na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição, tá? O campo das provisões, vocês viram que realmente ela fica bastante abrangente agora nesse novo cenário da contabilidade, né? Então, contingências aí, provisões para contingências. Contingências, nós temos contingência fiscal, contingência de risco, risco de engenharia, contingência ambiental. Tem uma série de coisas que pode provocar uma provisão para contingência. Existem outras provisões que a gente chama de provisões específicas, né? De área específica. E aí cada empresa tem que tratar a sua atividade dessa forma que exige. As seguradoras, por exemplo, exigem, as empresas de previdência privada, bancos, né? São provisões específicas que eles são obrigados a fazerem. E provisões dedutíveis, que a princípio nós temos 13º, férias e os encargos, e as provisões técnicas das empresas de capitalização, seguro e previdência privada. Basicamente são essas que são dedutíveis, as outras não,
e o tratamento vai ser dado na parte A e B do LALUR e na sua efetiva realização elas passam a ser dedutíveis, ok? Vamos encerrando aqui a nossa videoaula sobre as provisões e voltaremos falando de depreciação e ativo imobilizado. Até lá!